Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá! Isso! Estamos começando o nosso Oração e Ação Kids. E agora nós vamos estar contando histórias para vocês, que eu sei que vocês gostam, sei que Jesus não gosta. Eu adoro história. Eu sei que você gosta de história. E Jesuíno, sabe de uma coisa? No domingo passado foi um domingo tão legal na nossa igreja. Eu sei, teve batismo. Teve batismo, se batizaram criança, adolescente. Foi muito bom e eu gostei. Eu também gostei muito. Talvez o Clebinho tenha aí até algumas fotografias que ele possa colocar aí no vídeo para que as pessoas saibam dos batismos que houve na nossa igreja no domingo passado. Mas tem uma coisa. O quê? Amanhã, no sábado dia 20, é isso mesmo, sábado dia 20 de agosto, nós vamos ter um congresso de juventude. Vai ser no sábado, às 19 horas, e também no domingo de manhã, às 10h30 e às 6 horas no domingo. Um congresso de juventude, um congresso muito legal, organizado pelo pastor Jorge. Você vai? Eu vou. Então, vai ser muito bom. Então, nós vamos agora orar, pedir a bênção de Deus para a história que vai ser contada hoje. Sabe quem vai contar? Eu sei. Quem vai ser? A Vivian. Isso, quem vai contar a história hoje é a Vivian. E eu tenho certeza que as crianças vão gostar muito. Vamos fazer oração? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Eu quero pedir a sua bênção sobre a Vivian, sobre essa história que ela vai contar, que ela seja, assim, muito legal para as crianças e que elas aprendam coisas muito boas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, vamos ouvir a história contada pela Vivian. Vivian! Vamos lá. Olá, crianças! Oi, família! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Vivian e hoje sou eu que vou contar a história bíblica desta semana. E vocês devem estar aí se perguntando por que ela está usando essa canga ao redor do rosto e do corpo e por que está aqui no meio do mar. A verdade é que hoje a nossa história tem a ver com esse cenário. Não era um dia tão bonito como esse que está fazendo hoje, mas vocês já podem estar imaginando que história é essa que eu vou contar. Hoje nós vamos usar a nossa imaginação. E eu estou imaginando que eu sou uma mulher na época de Jesus. E naquela época as mulheres usavam o véu em sinal de respeito. Na verdade, até hoje, em alguns países do Oriente Médio, as mulheres ainda têm esse costume. Mas bem, voltando à nossa história, vocês devem se lembrar daquela época que Jesus começou a fazer muitos milagres e começou a reunir multidões ao redor dele para poder falar das parábolas que vocês já ouviram em algumas outras sextas-feiras, ouvir aquelas parábolas, as histórias, os ensinamentos de Jesus. Muito bem, um dia Jesus tinha terminado de mais um dia exaustivo, cansativo, ensinando, falando, curando, e a multidão cada vez mais se aproximando e querendo ficar perto de Jesus. Bem, nesse dia, Jesus já deveria estar um pouco cansado, porque afinal de contas ele também era humano, não é mesmo? E aí ele chegou para os seus discípulos no finalzinho, ao início do anoitecer, no finalzinho da tarde, e aí Jesus chegou para os seus discípulos e falou: vamos entrar comigo nesse barco e nós vamos passar para o outro lado do Mar da Galileia. Uma curiosidade, vocês sabiam que o Mar da Galileia tem esse nome, mas na verdade ele é um lago de água doce? Pois é, ele é um dos lagos mais importantes de Israel, mas por ele ser muito, muito grande, ele tem o nome de Mar da Galileia. Para vocês terem uma ideia, a largura do Mar da Galileia é do tamanho do comprimento da ponte Rio-Niterói. Vocês já andaram pela ponte Rio-Niterói? Ela tem 13 quilômetros e a largura do Mar da Galileia é daquele tamanhão e é muito maior na sua extensão. Então imaginem esse lago. Muito bem, os discípulos aceitaram e eles entraram no barco com Jesus. Só que, como a gente está imaginando, Jesus já devia estar cansado e ele foi o quê?
dormir. A Bíblia fala que o que aconteceu? Uma tempestade começou a se formar. E de repente, as ondas começaram a ficar muito grandes e elas entraram no barco e o barco começou a balançar, e muita chuva e onda e muito vento, muito mais do que esse que está acontecendo aqui agora, muito mais. E de repente os discípulos começaram a ficar desesperados. Meu Deus, nós vamos morrer, vamos tirar a água do barco, vamos tirar, e tira água, e o vento, e o barco balança, e aquela confusão, e eles desesperados, e cada vez mais água entrando, e eles pensaram, nós vamos morrer, cadê Jesus, cadê Jesus? A Bíblia fala que Jesus estava dormindo com a cabeça encostada num travesseiro na popa do barco. Vocês sabem o que é a popa do barco? Aonde eu estou aqui agora é a proa do barco, a parte da frente. Jesus estava na popa, que é a parte de trás do barco. Ele estava lá dormindo, descansando. Mas os discípulos, quando perceberam tudo o que estava acontecendo, Jesus dormindo, eles foram lá, sacudiram Jesus, imaginam o desespero deles. Falou, mestre, Senhor, acorda, você não se importa que a gente vai morrer? Olha isso, Senhor. Aí imaginem Jesus de repente lá no sono tranquilo e se acordado desse jeito. Eu imagino que Jesus acordou, olhou assim com muita tranquilidade, toda aquela confusão, que Jesus conhece todas as situações, e em uma palavra, Jesus chegou e falou, água, se acalme, vento, pare. E de repente, a tempestade se acalmou e tudo ficou muito tranquilo. E os discípulos se olharam, assustados, e falando, quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? Então, crianças, a pergunta que eu faço para vocês é, quem é Jesus? Quem é esse homem que em uma palavra ele fala, tempestade, fica quieta, e a tempestade obedece? Esse homem, a gente pode considerar o nosso super-herói, porque ele neutralizou as forças da tempestade, as forças do mal. Ele também é considerado o nosso super-herói. Mas mais do que isso, Jesus é Filho de Deus. Jesus, ele é todo poderoso. Ele veio a esse mundo para salvar, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E a Bíblia fala que ele vai voltar uma segunda vez para reunir o seu povo e levar para o céu com ele, para morar com ele. Mas, antes disso, Jesus conhece os nossos medos. Então, quais são os seus medos? A gente pode ter muitos medos, desde um medo bem simples, tipo eu, que eu tenho medo de barata e de insetos voadores, até outros tipos de medo. Por exemplo, hoje em dia a gente está com medo de coronavírus. Coronavírus está botando muita gente com medo. Medo de ficar doente, medo de perder alguém querido, de morrer, medo às vezes do pai e da mãe ficarem desempregados, de perder a escola, perder algumas atividades. Então, outros medos que a gente pode ter, muitos medos. E é normal nós termos medo. Mas a gente tem que se lembrar dessa palavra que Jesus falou. Por que vocês estão com medo? Aonde está a fé de vocês? Essa foi a frase que Jesus falou para os seus discípulos. Quando a gente estiver com medo, vamos lembrar dessa história de quando Jesus acalma a tempestade. Então, a verdade é, Jesus não está dormindo, ele está acordado, ele está cuidando da gente. E ele quer que a gente confie nele. Então, quando você sentir qualquer tipo de medo, entregue isso nas mãos de Jesus. Pede a ele a ajuda, peça a ele a ajuda e ele vai te ajudar. E não perca a fé. Não tenha medo. E sempre guarde a fé no seu coração. Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês sempre se lembrem desta mensagem. E essa história, ela está em Mateus, capítulo 4, Lucas, capítulo 8 e Marcos, capítulo 4. Olha só, 3 livros da Bíblia falando sobre a mesma história. Isso mostra como foi uma história que marcou a vida daquelas pessoas, como é uma história real e como nós devemos nos lembrar dessa história, tá bom? E é isso. Então, vamos orar, entregar a Deus as nossas vidas
E eu espero que vocês sempre se lembrem dessa historinha, que não é só naqueles tempos da Bíblia. Essa história serve para nós hoje, nos nossos dias atuais, tá bom? Então vamos fechar os olhos e orar comigo? Senhor, eu te agradeço por esse lindo dia que está fazendo hoje. E o que eu te peço é que o Senhor cuide de todas as crianças e de todas as famílias que estiverem assistindo esse vídeo. Que cada uma delas possa ter o seu medo entregue nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus que acalma a tempestade e é o Senhor quem faz todo tipo de milagre. E nós confiamos e agradecemos porque conhecemos ao Senhor. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, crianças. Bem, eu vou deixar com vocês aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, quem estiver no computador vai poder ver, eu vou deixar um link com umas tarefas para quem quiser e puder baixar essas tarefas e fazer em casa, que na verdade tem a ver com a nossa história. Esse daqui, ó, é o labirinto para você ajudar aqui, ó, Jesus e os seus discípulos chegarem do outro lado da margem. E também eu vou deixar mais uma tarefa, que é esse daqui, ó, o jogo dos 7 erros, para achar os erros aqui nos 2 barquinhos, tá bom? Então essa vai ser a tarefinha que vai ficar na descrição desse vídeo, para quem puder baixar. É um livrinho muito legal da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem tudo a ver com a nossa história. Então é isso. Eu espero que vocês se lembrem dessa história sempre que vocês estiverem com medo. Um beijo e tchau! Oi, Vivian! Ô, Vivian! Gostei da história! Eu também gostei da história contada ali no meio do mar. Você viu como a Vivian é corajosa? Eu sei. Ela é esposa do Alexandre. Ah, ela é esposa do Alexandre. E o Alexandre, ele sabe muito bem dirigir barcos. E aviões. E aviões também. Muito bem. Nós agradecemos vocês pela sua audiência. Que vocês sejam ricamente abençoados, lembrando do Congresso de Juventude que haverá amanhã, sábado, dia 20 de agosto, na nossa igreja, às 19 horas. O endereço da nossa igreja, eu sei. Então diga, Rua o quê? Magno Martins, 165, 165 aqui na freguesia, na Ilha do Governador. Você está convidado. Vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre todos, pedindo que Deus dê para vocês um bom sábado, um bom domingo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, perdoa os nossos pecados, Senhor, abençoa aqueles que estão fazendo aniversário, peço tuas bênçãos também sobre os que estão doentes, abençoa o nosso Brasil, abençoa os líderes da nossa pátria, Pai. Abençoa-nos, Senhor, a que sejamos tocados pela Tua vontade, pela unção do Teu Espírito Santo, em fazer boas escolhas com relação aos nossos futuros governantes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro no domingo de manhã. Não, sábado vai ter o Congresso de Juventude. Até lá. Tchau.